Abrir nossas Bíblias, que fica em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, em nome de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém? Amém. Quem encontrou, diga espere por mim. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, em nome de Jesus. Agora o contexto desta palavra nesta noite diz assim: o dia do Senhor, meditando em tudo a qual Deus abençoa a igreja e o Espírito Santo Deus direcionou a cada reflexão e louvor que Deus usou nesta noite a igreja, e que me marcou bastante nesta noite também, alegrando meu coração com os demais que foram ditos nesta noite. O louvor da nossa amada irmã Jane também, a reflexão que ela nos deu para que a igreja prestasse bem atenção se chegasse mais ao Senhor de coração. Glória a Deus. É isso que Deus almeja em toda a raça humana, em nome de Jesus. E diz assim, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3: antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores e seguindo suas próprias paixões. Amém, igreja amada? Pode sentar em nome de Jesus. O dia do Senhor, o contexto desta palavra nesta noite, em nome de Jesus. A qual o Senhor nesta noite, nesse versículo, já nos dá a meditação, a reflexão do nosso caminhar, do nosso perceber, da nossa observação. Glória a Deus. Nos nossos dias de vida, como todos aqueles que já caminham, observam, leem, ouvem a palavra de Deus, desde o dia que conheceu esse Jesus maravilhoso. E aqui nos dá uma prévia, posso dizer assim, uma atenção para com esse versículo, para os nossos dias de hoje, que fala dos falsos profetas, que fala dos homens presunçosos, que fala de muitos que aí estão desviando a igreja do Senhor, Glória a Deus. com os seus atos malignos, com as suas ações repugnantes, e muitos estão caindo, fracassando na fé. Muitos estão despercebidos, esfriarão e abandonarão a fé e a caminhada que muitas vezes caminham, mas desfalece, porque muitos pregam bonito, muitos aconselham e mostram dentro da palavra que tem algo errado na vida daquele que busca atentamente e cuidadosamente. Mas o inimigo das nossas almas, ele faz que isso aconteça. Quando nós não prestamos bem atenção, quando nós estamos desalinhados na caminhada e despercebidos, às vezes nós se faz enganar. Eu vejo muito isso e já presenciei e já ouvi acontecer isso em várias famílias, em várias pessoas de muitos anos na caminhada em Jesus. Mas a Bíblia diz que isso é visto acontecer, que virão muitos falsos profetas nos dias de hoje, amantes das suas próprias paixões,
sua própria riqueza e doutrinas malignas. Nós temos visto muito isso, veja lá, nos dias de hoje. Os seguidores das suas próprias paixões, eles dirão o que houve com as promessas da sua vinda, desde que os antepassados morreram. Tudo continua do mesmo jeito, desde o princípio da criação do mundo. Eu já ouvi muitos falarem. Tudo isso é conversa de pastor, conversa de crente. Pessoas que conheceram o Evangelho há muitos anos. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos, são um espírito imundo, aquele que atrapalha, aquele que atalha, aquele que muitas vezes corrompe a nossa mente e nós não conseguimos entender nada. E muitas vezes temos críticas, ódio de quem fala da palavra. Isso eu creio que a igreja está entendendo, porque era comigo. Eu ainda estava crente, eu era inimigo daquele que falava desta palavra maravilhosa que testifica a nossa salvação eterna e nos leva em caminho bom, alegre e santo em todas as vezes que lemos e entendemos. Glória a Deus. Eu já vi pessoas que, por motivação de falsos profetas, sair da igreja e não conseguir voltar mais, porque eles têm um jeito de motivar e de fazer que a gente venha esquecer tudo aquilo que aprendeu, que lemos e que testificamos na nossa vida com bons testemunhos. Porque nós muitas vezes acordamos quando acontece algo maravilhoso na nossa vida. Muitas vezes nós costumamos até achar que Deus não existe, porque oramos, pedimos e nada acontece, mas tudo é no tempo de Deus. Glória a Deus. E isso requer o nosso compromisso, isso requer a nossa fidelidade para com Ele, a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Se nós não levamos a veracidade dentro do nosso coração do que aprendemos e ouvimos, acabamos muitas vezes pervertendo aquilo que aprendemos e ouvimos. E o falso profeta, muitas vezes, nesse momento, ele age nos pegando em momentos fracos, em momentos, muitas vezes, de querer desistir da grande caminhada. Glória a Deus. Isso é misto que vem acontecendo. E eles já estão surgindo no meio de nós. E nós podemos não desvanecer, que estaremos a cada dia atentos com tais coisas. E eu vejo muito o revivamento dentro das pequenas igrejas. As grandes já estão lotadas de toda heresia, principalmente no luxo, no dinheiro. São propósitos para muitas coisas, são promessas de tantas, de bonança e riqueza na nossa vida, mas nós não venhamos se enganar com isso. Glória a Deus. Porque o mais precioso é a nossa salvação eterna. Riqueza, dinheiro nenhum compra. Que o homem tenha a convicção, que nós tenhamos o revivamento de não nos enganar com tais coisas. Mas como já está chegando o fim, o inimigo ele não brinca de ser inimigo. Se ele ali fez ali se deparar com Jesus nos 40 dias de jejum, e ali ele prometeu tudo, enganou a si mesmo, porque Jesus, sendo Deus, ele conhecia, conhece e é sabedor de todas as coisas, mas ele, pela sua astúcia, prometeu um mundo sem fundo e levou Jesus. Mas Jesus sabiamente foi para saber qual era a astúcia de Satanás, e ele prometeu, e ele dizendo que era dono e tinha tudo para o Senhor. Não será diferente conosco,
Não se engane com tais promessas, principalmente com evangelho açucarado. Eu vejo muito nas igrejas um evangelho açucarado. Não se pode pregar pesado porque espota as ovelhas e não voltará mais à igreja. Mas o evangelho ele é assim. Ele é justo, verdadeiro e precioso. Glória a É Deus. Ele que salva, é Ele que abre e quebra o coração duro. Glória a Deus. Me lembro muitas vezes da pregação de Pedro. Jesus ali, instruindo Pedro, e Pedro anunciava o Evangelho. Foi aqui em Atos Apóstolos diz a grande pregação de Pedro. No final ele diz: arrependei-vos para que seja salvo. Glória a Deus. Jesus ele anunciou a palavra para aquele povo. E Jesus ele não tinha como desviar da verdade, porque sempre ele dizia: em verdade vos digo, todo aquele que não se arrepender não entrará no reino de Deus. Aquele que for batizado será salvo, o que não for será condenado. Veja bem, igreja amada, no final, para muitos não querem ouvir isso, eu digo porque eu já fui ridicularizado com isso que eu falei. Todo aquele que crê será batizado, o que não crê será condenado. Eu não posso, já ouvi, eu não posso ouvir mais essas palavras. Isso me doeu e por isso que eu não quero acordo com o crente. Como é que pode falar umas palavras dessas e será condenado? Porque muitas vezes, quando a gente não conhece o Evangelho, nós achamos tudo. Nós não queremos reconhecer a nossa situação de erro, de pecado. E a Bíblia diz: não há um justo sequer na terra. Por mais que nós queremos justificar a nossa pessoa, a nossa vida, o nosso querer, mas sempre tem algo que nós deslizamos no pecado, que somos falhos e ainda estamos na terra. Precisamos a cada dia estarmos juntos, Jesus, pedindo a cada dia a conciliação, a direção, o restaurar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque somos falhos. É assim, não adianta. Se não pegamos em palavra, pegamos em pensamento. Veja bem, a igreja está entendendo o que eu quero falar, não adianta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Eu Deus. vi um programa do pregador falando, e isso acontece, eu testifiquei, e vejo, medito, conclui aquilo que muitas vezes, quando na rua se anda, se depara com situações, igreja amada, que é difícil nós suportar. Não podemos pegar nossos olhos e nem tampar o olho para andar sem enxergar e sem olhar para ninguém, porque a situação é difícil. Glória a Deus. Diz que nós pegamos mais na rua quando pegamos situações que dentro da nossa casa ou em outro lugar. E é verdade, porque o mundo já é do maligno, a situação está feia no meio da humanidade. Eu vi assim como criança, eu nunca esqueci isso na minha vida, mesmo odiando crente. Isso eu ouvi lá em Fortaleza. O pregador falava que chegaria um tempo, que o ser humano ele se abominava aos olhos de Deus. E maioria, não posso generalizar, e maioria das mulheres ia usar roupa como se fosse uma tarrafa. Eu não entendi por quê. E hoje eu vejo Glória a Deus. tão transparente. E eu tenho que deparar com situações, igreja amada, como se aqui deparasse a situação do cachorro como sabão. Ele fica desconfiado. Glória a Deus. Assim muitas vezes somos nós na rua. Aleluia. Porque os tempos estão se findando e tudo vai ser exposto. Glória a Deus. Tudo no mundo tem uma raiz de mal. Veja bem, começando ali com Caim, a primeira morte a ser executada, a ser ali realizada sobre Abel. Daí para cá, tudo isso se multiplicou. Veja bem o ato da mulher prostituta.
que aqui nos ensina, nos revela a verdade, nós vimos no dia de hoje, no mundo que nós vivemos. Glória a Deus. E a Bíblia diz também, semelhantemente, o dia de Sodoma e Gomorra nós estamos vivendo. Semelhantemente, os dias de Noé estamos vivendo. E não será diferente. Nos grandes profetas profetizando, falando algo e tirando o foco da igreja ataviada de Jesus. Glória a Deus. Aqui eles contemplam o que eles aprendem, o que eles querem anunciar no dia a dia. E muitos estão se perdendo, por quê? Porque estão se deixando levar pelas coisas real deste mundo, que é a prostituição, que é a avareza, que é o fato de granjear bens pessoais, riquezas. Veja bem a situação do jovem rico. Ele perguntou para Jesus o que faria para ser salvo. Jesus olhou para ele e disse: vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Glória a Deus. Ele ficou triste, porque era um jovem muito rico, tinha muito dinheiro, e aquilo não foi bom para ele ouvir, porque tudo custava aos olhos dele, tudo ali era valoroso para ele, aquela riqueza. Mas ele pegou, se dispersou, saiu e foi embora. Ninguém quer desperdiçar sua riqueza. Muitos homens, eles não querem deixar o que conquistaram com esforço para servir Jesus, para ouvir a palavra de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Eles preferem perder a salvação, a qual dinheiro nenhum compra. Homem nenhum rico, ele tem o direito de herdar a vida eterna, porque ele não troca. Eles não vão deixar tanta maravilha que o dinheiro faz, que a boa vida faz, que a ostentação no meio da humanidade requer uma grandeza, de orgulho, de estabelecer o que tem e o que faz ele ser importante na terra. Jamais. A Bíblia diz que aqui a palavra de Deus, Jesus mesmo falou: mais fácil o camelo entrar e passar pelo fundo de uma agulha de que o rico se salvar. Glória a Deus. Dificilmente se vê um homem rico dispersando o que tem, ou dispersando seu valoroso tempo para ouvir a palavra de Deus. Dificilmente se depara com uma situação dessa. Porque a grandeza, a riqueza, o orgulho, a ostentação, ela não deixa nós receber ou escutar a palavra do Senhor, para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Veja bem que diz assim: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céu e terra. Está formado da água e pela água. E pela água o mundo naquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, o céu e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardando para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Aqui diz, no capítulo 5, no versículo 5, 6 e 7. Assim como Deus cumpriu nos dias de Noé, Ele também vai cumprir nos dias a qual está feita a promessa. Glória a Deus. A Bíblia diz que vai ouvir, nós vamos ouvir o marido nas trombetas, e vai descer fogo do céu. Aleluia. Ele não falhará. Muitas vezes, quando eu era novo, ouvindo na palavra, eu achava muito verdade essas partes bíblicas quando eu ouvia. Mas é a única realidade
verdade, igreja amada, que nós devemos aprender a ouvir, guardar e ficarmos atentos a cada dia. Porque Deus, Ele prometeu pela última e segunda vez, Ele virá assim como Ele prometeu. E eu tenho certeza que o diabo não gostou. E Deus maravilhosamente fez que tudo se cumprisse de uma forma que o homem viesse entender, compreender e viver. Ele ali, escolhendo Maria, agraciada por Deus, Glória a Deus. teve Jesus. Aleluia. Veja bem que a promessa, ela foi percebida desde qual momento o menino nasceu, Jesus. Foi preciso Maria se deslocar da sua parentela, da sua terra, a qual ela vivia ali, e José, para ter Jesus em outra cidade. Mas mesmo assim, o inimigo, usando homens maldosos, malvados e cruéis, enviaram até a cidade que ali a qual Jesus foi nascido. Mas Deus maravilhosamente tirou o ódio daqueles homens, aonde a qual que a Bíblia se refere, os 3 reis, né? Glória a Deus. E eles foram ali e adoraram Jesus quando o viram. Tudo aconteceu ao contrário a qual os homens cruéis queriam. E veja bem que a crucificação de Jesus, tudo foi conspirado por homens maus, homens avarentos, ricos, cheios de poder, porque eles não queriam que existisse outro rei além deles. Mas o rei Jesus cumpriu tudo. Glória a Deus. Mesmo numa situação difícil e cruel, mas ele cumpriu. Como uma ovelha levada ao matador, Oh, aleluia. a terrível e cruel morte foi vencida, porque Deus é poderoso e Ele fez que tudo isso fosse cumprido desta forma, para que o homem visse que Jesus vai vencer todas as vezes que Ele se manifestar na nossa vida. Glória a Deus. E sempre, quando deparamos em situações difíceis, Ele sempre nos dá o refúgio. E nós precisamos, igreja amada, nunca esquecer deste compromisso que Deus fez conosco. Nós precisamos estar atentos a cada dia, de que Deus jamais deixará aqueles que o buscam e invocam seu nome órfão. Aleluia. Eu agradeço a Deus todo dia pelo sol que nasce, pelo fôlego de vida, porque assim Deus fez que isso acontecesse, fosse um dia e viesse outro, para nós agradecer, para nós ver que Deus, Ele opera maravilha em todo o nosso ciclo de vida. Glória a Deus. O sinal do fim dos tempos já está aí, igreja amada. Veja bem que todo dia é dito, o dia do Senhor já está próximo. Como diz o título desta palavra, desta mensagem, o dia do Senhor. Está em Mateus, os sinais do fim dos tempos, em Mateus 24, capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3, que sempre fala, haverá falsos profetas, falsos cristos, guerra, rumores de guerra, nações se levantarão contra nações, fome, doença, pertinência, falsos profetas que enganarão a muitos. E o desrespeito à lei, abandono dos 10 mandamentos. Veja bem, quando nós lemos 10 mandamentos, igreja amada, são 10 chaves poderosas que falam o nosso coração. Deus disse, Jesus disse, eu não vim para eliminar a lei, mas vim para cumprir. Ele cumpriu de todas as formas. Basta você ler os 10 mandamentos. Eu creio que alguns de vocês aqui já ouviram falar e já viram como é que é a situação e como funciona a cada capítulo, a cada posição dos 10 mandamentos da nossa vida. Glória a Deus. Mas
que ela traz, eu digo delas porque ela já foi tantas que já ouvi. É um aprendizado grande e proveitoso e abençoado por Deus, igreja amada. Eu peço a Deus que Deus nos dê a virtude, a saúde, o entendimento da idade que ela já se encontra, não chamando de velha, mas bem calejada e aprendida nesta caminhada. Glória a Deus. Muito testemunho ela tem dado nesta igreja. Aleluia. Que nós venhamos compactuar, observar, ver e ficar sempre atento que Deus diz pela palavra. Glória a Deus. E aqui está tudo acontecendo. Diz que ainda não é o fim, mas tudo é o começo de tudo. Para muitos diz que a morte é o fim, não, é o começo de tudo. Aleluia. Não se engane. Por onde já passei, que está com muito Aleluia. ferrei na mensagem. Diga, mas foi assim que eu aprendi e eu não vou recuar. Já tentei recuar, mas não consegui. Hoje mesmo, tentando fazer a mensagem, eu vi isso a Bíblia toda e não contei a mensagem. Mas o jeito que, pelo amor da irmã Jane, Deus abre a porta. Porque não é o que nós queremos, é o que o Senhor promove. Glória a Deus. O que nós devemos falar? Não se preocupe que pregar, meu chamado, falar, deixa com o Espírito Santo de Deus, ele tem a direção de tudo. Moisés questionou com Deus, quando Deus deu ali a direção e deu a oportunidade de cumprir a direção, de guiar, de pastorear, de dirigir o povo. Ele disse, mas Senhor, não consigo nem falar, porque sou gago, não sei falar bonito. Mas Deus disse, quem dá a língua não sou eu? Glória a Deus. A boca, o entendimento, enxergar, tudo não foi eu? Dizendo Deus para o nosso entendimento, tudo Ele faz acontecer na nossa vida. Não é de nós, nunca se engane que você vai dar algo de você aqui que você não consegue não. Pode esquecer. Medite, busque, confie no Senhor e deixe Ele trabalhar. Porque é Ele que dá a direção a todas as coisas. Assim sejamos espiritual. Veja bem quando aqui Nicodemos ele teve a vergonha, como era rico, toda a lei. Era um homem entendido, juiz daquela cidade. Certamente ali, diante de Jesus, antes de se encontrar com Jesus, ele achava que Jesus era um nada. Porque ele se achava um tal grande homem na região e na época e na sabedoria. Mas Jesus não tocou ele não. Deus sendo sábio, sabendo todas as coisas, enviado de Deus, é a mesma forma, homem, Deus ao mesmo tempo. Eu disse em verdade contigo, se não se arrepender, não entrará no reino de Deus. Não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. E ali Nicodemo questionou com ele, como pode um homem sendo velho entrar no reino da sua mãe e ser novamente lançado fora, nascer de novo? Mas Jesus, de verdade contigo, se não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. E ali se foi, e Deus ali, Jesus instruiu Nicodemo maduro estava, recebeu Jesus, se converteu e ali foi um grande homem de Deus. Nós precisamos estar maduros na presença de Deus. Glória a Deus. Nós não podemos ficar de qualquer jeito na igreja, achando que sabemos de tudo, podemos tudo e estamos fazendo tudo. Não. Precisamos estar maduros, ciente daquilo que nós estamos fazendo aqui. Glória a Deus. Diz que é uma adoração genuína, uma adoração verdadeira. Aqui diz que o Evangelho será pregado por todo o planeta. Já está acontecendo, veja lá, na televisão, no rádio. Eu assisti nesse dia um vídeo, um senhor no meio das tribos índios, pregando o Evangelho, levando cesta básica. Achei muito lindo, me deu vontade de fazer parte desse grupo, porque tem lugar que necessita e precisa. É fácil achar que dentro da igreja pregando o Evangelho, é fácil. Já fui criticado várias vezes, questionado nesse dia. Vocês ficam nessa igreja pregando para os crentes começam a
certeza, se cair igual a terra, ela vai brotar e produzirá muitos frutos. É dessa maneira a situação, a condição da semeadura, porque aquilo que é muito difícil de reter, de conseguir. Por isso que o Evangelho ele é trabalhoso, por isso que o Evangelho muitos não querem. Muitas vezes o vizinho quer que a igreja se arrepende, seja demolida porque está perturbando. Porque eu já me deparei com essa situação, trabalhando por aí nesse dia, eu aguentei. Nome de ladrão, mentiroso. Não se junta com ele não, não vai ficar da mesma forma. Isso é raça de mentiroso. Mas Jesus aguentou tudo isso. Ele nos deu um exemplo como nós suportar, como nós venhamos ser fortes diante dessa nação perversa e dura. E o Espírito Santo de Deus, como ele disse, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador amado. Glória a Deus. Para que nós não ficasse órfãos. Nós temos alguém ao nosso lado. Nós temos alguém sobre nós para nos dar a direção e sabedoria. Para nós preparar este povo rebelde, presunçoso e difícil. Mas em cada um de nós há uma responsabilidade. Em cada um de nós há um trabalho do Senhor como vaso de honra. Como a irmã disse aqui na reflexão, chorando, pensando as lágrimas, é muito bom que nós deparamos, meditamos dentro da nossa casa e o Espírito de Deus começa a tocar e falar qual é o compromisso nosso nesta caminhada. Glória a Deus. Fala, não te acovarda, fala. Eu acho tão legal, eu acho bonito, mas já me deparei situações também horríveis. Eu acho isso horrível, mas cada um, não vou generalizar, e não posso culpar ninguém, nem cobrar isso de ninguém. Isso é da gente, isso é Deus que faz. Quando eu levar para o irmão, ô irmão, Pai do Senhor Jesus, seja onde quer que seja. Isso aconteceu muitas vezes no metrô em São Paulo comigo. Aqueles que têm entendimento, que recebem e conhecem, todos ficam olhando e dizem assim: excelente, legal. Mas tem uns que começam a cochichar como ali Jesus, fazendo os milagres, os grandes prodigios, sempre tinha alguém que cochichava, rico ia, e ele dizia que era mais fácil dizer para ele: perdoa os pecados e vai, do que ficar murmurando. Isso era as palavras de Jesus, porque ele sentia no coração dele qual era o teu pensamento, qual era a tua condenação, falando de algo maravilhoso que ele fazia. Isso é maravilhoso, meus amados. Quando nós deparamos, porque a paz ela existe dentro de nós, e a partir do momento que nós aceitamos Jesus, há liberado uma paz pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos dá esta paz. Mas muitas vezes deparamos com pessoas que se baixam a cabeça e troçam o caminho, porque tem vergonha de ser crente, porque tem vergonha de expressar ali o amor, ali aquela maravilhosa unção que Deus deu pelo Espírito Santo de Deus que há em nós. É importante, porque somos luz. Glória a Deus. Somos luz. E através dessa luz, do bom nosso testemunho, da nossa expressão maravilhosa, muitos se converterão. Por isso que Deus trabalha de qualquer forma em nós. E por nós precisamos desse comportamento lindo. Expressar esse testemunho maravilhoso como cristão. Que nós somos aqui representantes de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra até a volta dele. Glória a Deus. E por que nós vamos se envergonhar dele? A Bíblia diz assim: todo aquele que envergonhar do meu nome diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus. Todo aquele que falar, que apresentar, todo aquele que glorificar o meu nome, eu exaltarei lá no céu. Glória a Deus. É assim que Deus
garras do inimigo, para nos tornar vaso verdadeiro do Senhor. Então que não venhamos negligenciar aquilo que Deus fez em nós, que Deus depositou em nós. A Bíblia diz aqui, se faz memória, em Filipenses, que fala: não extingue o Espírito Santo de Deus, não negue, não atrapalhe o que Ele pode fazer na sua vida. Porque o Espírito, diz que o Espírito ele é sujeito, profeta. Se não anunciar bem, não trabalhar, não relaxar, não expor, ele não vai trabalhar. Porque muitas vezes nós temos vergonha de expor aquilo que Deus deposita, o que nós é para fazer e falar. Nós precisamos deixar de ser covarde. Muitas vezes nós nos acovardamos. Deus entrega algo para falar, nós não falamos. Até na rua, onde quer que seja. Precisamos seguir esse raciocínio de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que toca e faz na nossa vida. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui rapidinho, em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, capítulo 6, versículo 10. Apocalipse capítulo 6, versículo 10, que diz assim, para não perder tempo, amado: eles chamavam em alta voz, até quando o soberano, santo e verdadeiro esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Isso são as palavras que são compradas, que são reveladas nos dias de hoje. Nós temos uma espera, e muitas vezes, dependendo da situação, da peleja, da luta, nós pedimos: Deus, que não volta logo, Jesus. Eu digo porque eu já tenho a situação que eu já pedi, veja lá. A Bíblia diz que a nossa esperança está no Senhor. Deus já tem prazer na vida do crente. Glória a Deus. Mas não tem prazer na vida do ímpio, porque ele não sabe para onde vai. Glória. Eu cheguei no velório de um pastor, de um presbítero, um pastor presidente que Deus já levou, a qual eu fui constituído na caminhada com ele, foi meu pai na fé. E nós chegamos no velório, estava cheio de gente, e ele olhando ali junto comigo, ele disse assim: quem dera que eu estivesse no lugar dele. Todo o povo que estava naquele velório murmuraram. Eu o povo assim disse: você não sabe de nada, aquele já fitou a batalha, a caminhada, ele já está na glória de Deus, garantido e guardado. Glória a Deus. E muitas vezes nós pretendemos de morrer. Eu não, que Jesus não volte logo. Eu não. Você não sabe de nada, igreja amada. A Bíblia ela revela e diz: Deus tem prazer na morte do justo, Glória a Deus. mas não tem prazer na morte do ímpio, porque ele não sabe onde vai. Glória a Deus. Por quê, igreja amada? Porque tem que haver um cavalo, ou para o inferno ou para o céu. A morte ela tem que existir, porque foi o cavalo que ali Deus constituiu na vida do ser humano. Ela vem para levar para o céu. Nós somos transportados através da morte para a vida eterna. Glória a Deus. E aqueles que entendem são transportados dali para o fogo do inferno. É assim que é feita a providência de Deus. A Bíblia diz aqui, jamais se aborreça com a ideia de que pode estar causando receio às pessoas ao falar do dia do juízo. Nunca tem esse receio. Fale. Muitos não falam, porque dizem que não pode, é pesado. Não é. A Bíblia não é pesada, ela é a direção, é o caminho. Por mais pesado que seja a nossa luta, o nosso fardo, mas é pela palavra que nós caminhamos para a salvação eterna. Por mais que a palavra ela traga ali o lapidar. A Bíblia diz que nós somos uma madeira que trazemos lá da mata, cheia de nó, casca, curva e cheia de defeito, mas na mão do carpinteiro tudo fica perfeito e chegará um móvel, um vaso acabado, aperfeiçoado e enchido pelo Espírito Santo de Deus. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Porque não tem receio de
esse evangelho do juiz final. O juiz final é o ápice de toda a espera e é o acontecimento aguardado por toda a criação em todo o mundo. Glória a Deus. É a palavra que vai nos dar a criação de tudo. É a palavra que vai mostrar qual é o melhor na nossa vida. Dependendo da tua situação, vai na palavra que você acha a resposta. É nela que nós vamos ter a cada dia a direção certa. Em nome de Jesus. Aleluia. Aqui se fala sobre o rico, independentemente de quão rico, famoso ou poderoso possa ser, ficará acovardado com medo da ira do Deus Santo. O teu dinheiro, o dinheiro rico jamais vai te dar o refúgio do que é o de melhor que Deus deixou, que é a salvação eterna. Glória a Deus. Jamais, dinheiro nenhum vai comprar. A preocupação com os perdidos é se lembrar deste dia terrível. Muitos lembram, mas não se chega a Deus. Muitos lembram com pesado, porque já ouviram a palavra de Deus. Que o dia do juízo será terrível, pesado, temoroso. Mas muitos se lembram, façam reflexão, como diz aqui, muitos se lembrará deste dia terrível e já deveria motivar o coração, já deveria acelerar na mente e buscar as maravilhas do Senhor, que é a salvação eterna. Neste dia terrível já deveria motivar o coração mais endurecido e se engajar urgentemente no Evangelho, que é o Evangelho de salvação eterna. Só Ele nos dá direção, só Ele ensina, só Ele mostra, só Ele é a luz verdadeira que nós podemos enxergar a porta de entrada, que é o dia do juiz. Glória a Deus. Aqui eu agradeço a rica oportunidade, que Deus abençoe a todos, que essa mensagem fique no coração de cada um, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa, né, amados? O Senhor, Ele tem falado à igreja do Senhor. Quando o pastor Zezinho aí estava ministrando a palavra, eu trazia a reflexão nos nossos corações. Há poucos meses que nós estamos aqui na frente dessa obra missionária, onde foi realizado o 10º culto aqui, para levar a preciosa semente aqui em Boa Esperança. E a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 16, versículo 15: disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse sinal seguirão aos que crêem em meu nome: expulsarão demônio e falarão novas línguas. Como foi ministrado aqui nesta noite, o Senhor, Ele quer que nós pregamos a palavra. Muitos podem não gostar, mas nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé e vamos orar, agradecer ao Senhor, meu Deus e meu Pai, por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite de glorificar e exaltar o seu nome.